E nós vamos começar com uma análise do que o agro sofreu no setor jurídico em 2024, o que foi que cercou o produtor e como se proteger em 2025. Para isso eu vou conversar com Álvaro Santos. Álvaro, boa tarde. Obrigada pela presença mais uma vez. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os nossos amigos do Sucesso do Campo. Uma honra estar aqui hoje. Álvaro, como que a gente pode avaliar o 2024 considerando o lado jurídico? Fabélia, ano muito difícil dentro das fazendas, né? Redução de produção, redução de preço, juro muito alto e o endividamento cada vez mais alto. Então, 2024 foi o ano que 3 temas foram centrais do ponto de vista jurídico. Recuperação judicial de produtor rural, reforma tributária e planejamento sucessório. Então, esses 3 temas, esses 3 assuntos foram centrais aí para os produtores aqui da nossa região, Centro-Oeste, Matopiba, São Paulo, Minas, do sul do país. E nós vimos aí, então, dentro dos grupos que nós atendemos, essas discussões. Pois é, e as discussões, elas vieram bem intensas, porque havia muita dúvida para o produtor. Sem sombra de dúvidas, Fabélia. O tema recuperação judicial ele é um tanto quanto novo para os produtores, porque até então não era um instrumento acessível pelo produtor pessoa física. Mas isso foi alterado jurisprudencialmente, depois na própria legislação, e aí houve um movimento diante das circunstâncias socioeconômicas de alguns produtores acessarem esse instrumento. A gente teve também em 2024, de forma lamentável, alguns profissionais incentivando recuperação judicial. Isso que eu ia tocar com você, porque ainda teve produtor que caiu do golpe da RJ. Infelizmente. Porque ali o advogado que, vamos falar, aqueles maus profissionais que, como em toda área tem o mal profissional, ele queria pegar um processo, ele ia lá e incentivava o produtor sem informar ao produtor todos os detalhes. Quando talvez o produtor pudesse ali, numa negociação, poderia sim ser através daquele trabalhador do direito, né? Mas não uma recuperação judicial. Nós vimos muitos casos, Fabélia. Nós temos hoje na nossa atuação um perfil de atuar mais para produtores estruturados. Tá? Então, dentro do nosso planejamento, nós não seguimos com a prestação desse serviço de recuperação judicial. A gente tem parcerias que prestam esse serviço, mas nos procuraram alguns produtores. E a gente via muitos casos em que ali uma mera renegociação extrajudicial com cada credor seria suficiente, mas que profissionais estavam incentivando. E isso foi muito danoso para o setor, porque gera um efeito dominó. Aquele produtor que não precisa de uma recuperação judicial, mas acessa esse instrumento, às vezes ele acaba desbarrando numa falência lá na frente. Mas isso aconteceu, né? Nós vimos. E tem casos de produtor que sabem que não precisam, mas buscam esse instrumento para tentar diminuir as suas contas. Isso também é lamentável. Mas esse foi um assunto, então... É o que a gente fala, né, do mal profissional. É aquilo que a gente fala, né? Então, é o mal profissional, mas aconteceu muito esse ano. Além disso, planejamento sucessório, Fabélia, foi um ano em que os produtores rurais, as famílias que detêm um patrimônio significativo, procuraram muita estruturação via holding, via testamento, doação de fazendas. A gente fez várias doações de fazenda esse ano, porque há uma preocupação crescente com os custos da sucessão. Especialmente com um governo que fala em fazer as taxações cada vez mais. E não se pode duvidar, porque ele vem trabalhando, para isso e decreta lá. De repente ele faz por decreto. Fabélia, assim, em todos os tributos, e agora com a reforma tributária, um aumento. Então é no imposto sobre herança, sobre doação, as prefeituras estão aumentando os seus ITBIs, é o Estado no ICMS, agora com os novos tributos que vão vir, que é o IBS e a CBS, que é federal. Então, o produtor, ele fica preocupado com essa situação e ele quer deixar o seu patrimônio, quer deixar o seu legado, os seus princípios para a próxima geração. E isso gerou uma procura, um aumento muito grande
nos planejamentos sucessórios dentro do nosso escritório, tá? Via holding, via doação, via testamento, né? Aí cada caso tem que ser analisado para enxergar a melhor estratégia. E em relação às empresas que decretaram RJ, como a que a gente teve a AgroGalaxy, que isso aí afetou muito, chegou a levar produtor para o escritório? Fabélia, nós tivemos alguns clientes que haviam comprado insumos da empresa que pediu recuperação judicial e aí ficaram numa situação de insegurança se receberiam aquele defensivo, aquele fertilizante. Tivemos duas situações nesse caso. Alguns receberam, beleza, então foi pago aquele insumo, e outros que viram que não tinha aquele insumo em estoque, fizeram distrato. A gente acompanhou todas as tratativas, porque a gente faz isso hoje. A gente acompanha o produtor antes do problema surgir, e aí fizemos os distratos. Mas também... Então, de um modo geral, não foi tão problemático, não. Eu acho que a empresa, até pelo plano de recuperação judicial que ela apresentou a semana passada, há 2 semanas, ela buscou aí ficar ao lado do produtor rural, né, trabalhar junto com o produtor rural, com os seus clientes. E a gente acha isso muito positivo, né? Há, claro, o movimento dos bancos questionando isso, que estão com deságio maior nos seus créditos, mas nesse caso específico a empresa se pautou por atuar ao lado do produtor rural. Ela tentou ao máximo, então, preservar o seu cliente. Sim, nós não tivemos cliente, Fabélia, porque a gente sabe... Pelo menos a gente está falando aqui da região, né? A gente sabe que ela era a segunda maior distribuidora, e não sabemos em outras regiões se ela conseguiu manter. Nós sabemos que nós não temos cliente, mas sabemos que tem produtor que entregou o grão e ficou sem receber, né? Mas no plano de recuperação ela colocou um deságio aí menor para esses credores produtores rurais. Isso também é positivo. E em relação a como que você avalia aí o produtor agora que ele fica tão sensível, considerando alta de dólar, uma loucura de uma hora para outra, um governo que não faz corte, traz uma reforma tributária e faz um planejamento para 2025, ele faz 100 cortes. Eu acabei de receber ali que ele cortou alguns bilhões para a educação e 2,3 bilhões no Bolsa Família. Ou seja, não reduziu ministérios, não tem programação de usar as embaixadas como hotel, né? Mas, pelo contrário, né? Travaram um prédio inteiro para tal e tudo. E ainda temos COP30, que é onde ele vai gastar dinheiro muito à vontade. Fabélia, é muito preocupante, né? Não tem uma noção do débito, dos gastos, né? Você vê que o projeto de corte fiscal ele não anda na mesma velocidade da reforma tributária, que visa aí aumentar a arrecadação. Então, para 2025, o que a gente tem conversado com os produtores, né? É claro que a gente se limita à questão jurídica, mas eles trazem aí insights da área econômica. É uma redução de investimento significativa, é ajustar as contas, é acertar aquilo que é essencial para passar por esse período de turbulência. 2025 continua desafiador para o produtor rural, continua um ano de decisões difíceis, continua um ano de muita fiscalização trabalhista, fiscalização tributária, fiscalização ambiental dentro das fazendas, e para isso, além de segurar as contas, os investimentos, ele vai precisar contar com assessoria jurídica, lado a lado, assessoria contábil também, que conheça do seu negócio, para navegar por essas correntezas, para quem sabe continuar trabalhando, continuar vencendo, continuar produzindo alimentos para o Brasil e para o mundo todo. Pois é, olha que eu estou olhando, né? Os cortes são de 2,9 milhões lá no Bolsa Família. Ele está dizendo que está cortando aí praticamente 26 bilhões para 2025. Primeiro que falar em 26 bilhões para o governo, isso aí não é muita coisa não. Eu só estou tentando localizar agora nesse momento aqui o que é os outros setores, mas não consegui localizar
rapidinho aqui, então depois eu olho. Ele está falando que vai cortar, mas esses cortes vêm tirando da educação, tirando da segurança, tirando da saúde. Eu concordo em retirar aí Bolsa Família gradativamente. Eu acho que o programa social ele deve ter tempo determinado. A família que for inscrita ou a pessoa que for inscrita no Bolsa Família, ela não pode ficar mais do que 2 anos. Em 2 anos ela tem prazo suficiente para se recolocar no mercado, para ela dar um jeito. O assistencialismo, né, muito forte nessa política governamental, a médio e longo prazo ele acaba prejudicando, né? Hoje a gente tem até escassez de mão de obra em diversos setores. Exatamente, né, porque tem muitos programas assistenciais. Aqui em Goiás nós temos vários. Um é para leite, outro é para mãe, outro e tal, aluguel social, enfim. Aí o camarada recebe o aluguel, tem o Vale Gás, tem o leite, aí tem o Bolsa Família. Aí ele fala, e eu vou trabalhar para ganhar um salário? Não, tá mais fácil. E existem alguns que os benefícios somados passam de um salário mínimo. E isso afeta, então, o mercado de trabalho, afeta também o produtor rural, afeta os escritórios de advocacia, né, os programas de televisão, de notícias, e é algo, né, que realmente, como você falou, teria que ser transitório, para dar ali um suporte no momento de dificuldade, mas que... Não, e poder colocar outros, né? Exato. Mas o produtor rural, então, está muito preocupado aí com 2025, com razão. A reforma tributária foi aprovada, tá aguardando a sanção presidencial, o primeiro projeto de lei. Então a gente tem a Constituição já alterada, o primeiro projeto de lei aprovado, aguardando sanção, e o segundo quase sendo aprovado, deve ser no início do ano que vem. E isso vai mudar totalmente as regras do jogo, Fabela. E muitos produtores estão ignorando isso. O produtor hoje não paga ICMS, PIS, COFINS na hora de vender o grão, e ele vai pagar os novos tributos. Aí é 10% a 11%. Pensa, 10%, 11%, a soja a R$120. Vamos tirar 10% aí. Vai tirar R$12. 12 Ela reais. passa a ficar a 108. Exato. E assim, é claro que, Fabélia, o produtor vai tomar crédito na hora de comprar adubo, na hora de comprar semente, defensivo, vacina, gado de reposição para o pecuarista. Mas o produtor, a maioria com quem eu converso, não está consciente do quão vai ser afetado. Isso não vai ser para o próximo ano, tá? Começa em 2026, tem um período de transição até 2033, mas o produtor precisa procurar ali um advogado tributarista e um contador. Mas não é qualquer contador, é um contador que entenda de contabilidade rural e que se atualize sobre a reforma. É porque também eu creio que ele vai ter, inclusive, um gasto extra com o contador. Sim. Porque o contador vai precisar de um time maior para conseguir entregar todos os dados. Eu tive essa conversa com a Renata da Unitec, nossa amiga. E o produtor ele vai ser igual à empresa. A empresa ela tem que fazer a escrituração fiscal mês a mês. Você trabalhou em contabilidade na sua carreira, você já me contou. O produtor hoje ele preocupa com o imposto de renda, que é ali em abril e maio, e com o ITR, em agosto e setembro. Ele vai ter que ter um contador para mês a mês fazer a escrituração dele. E claro, o gasto dele com esse compliance, com essa assessoria vai aumentar. E não é nem gasto, é um investimento, porque se ele fizer errado, ele vai tomar multas pesadíssimas. Inclusive ficar depois com problemas de comercialização, Trava com problemas de transação geral. Trava a certidão, ele não consegue um financiamento, às vezes ele vai vender, ele não consegue, então ele fica amarrado. 2025 desafiador, Fabélia. Olha, eu agradeço a sua participação e que você tenha um bom Natal, boas festas de fim de ano, muita saúde e muito sucesso para você e sua família. E 2025 a gente continua aqui com parceria, sempre trazendo informação para o produtor. Claro, Fabélia, desejo muita saúde, prosperidade para você, para sua família, para todos os produtores rurais. Já comprei a minha leitoa de Natal, vai ter leitor lá em casa. Então, Feliz Natal não pra todo tem mundo. Natal, não tem Réveillon sem o agro. Não tem.